opinião. E aí, a verdade ela anda, né, Cris? É verdade. Na verdade, a verdade foi muito fragmentada. A gente precisa conhecer um pouco de tudo para a gente poder chegar perto do que é a verdade. Sem Bom, Cátia, dúvida. mas nós temos uma sumidade aqui, pelo jeito. Eu quero né? saber as verdades para emagrecer. Nossa, essa pauta muita gente vai assistir, porque, assim, essa figura realmente ela tem conhecimento. Né? Muito. Nós trazemos uma pessoa que realmente tem um trabalho dentro das terapias holísticas, das terapias complementares, tudo que existe hoje de ponta, ela exercita dentro do seu consultório. E ela trouxe um assunto bem interessante, o emagrecimento consciente. O nome dela é Cristiane Lantin. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Bem-vinda ao programa Enigmas, uma honra estar contigo novamente. Eu que agradeço o convite, estar mais uma vez aqui com vocês. Para a gente é sempre um prazer imenso, Gratidão. né? Gratidão pela presença. Obrigada. Bom, Cris, mas eu não quero perder tempo. O que é esse emagrecimento consciente? Qual é a diferença desses outros trabalhos de emagrecimento que tem por aí? Legal. O emagrecimento consciente, ele trabalha a questão da obesidade. A obesidade hoje, ela é considerada, segundo a Organização Mundial da Saúde, uma doença, pois tem mais de 60% da população mundial, inclusive a brasileira, que está acima do peso ou sobrepeso. E a obesidade, o que ela acarreta? Ela desencadeia várias outras doenças, por isso ela é considerada uma doença. Desencadeia uma diabetes, um colesterol, um triglicérides, entre outras, uma doença cardiovascular, né? Entre outras, o câncer. E também é considerado uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, porque mais de 80% das pessoas que estão acima do peso, elas têm ou desenvolverão depressão. Por quê? Porque a obesidade, a pessoa que está em cima do peso, ela não se sente confortável com o corpo, com o profissional, acaba desenvolvendo um monte de situações emocionais que aí vai agravando emocional, vai agravando mais emocional. Então, o emagrecimento consciente vai trabalhar na raiz do problema que está na mente. Então, vai trabalhar os sentimentos de ansiedade, da tristeza, da raiva, no qual isso faz com que o peso aumente. Porque ela vai descontar na comida todo esse foco da emoção. Verdade. É verdade mesmo. Então, todo emagrecimento, ele não começa na academia ou no prato. Começa na cabeça, porque você tem que pensar, é verdade. né? Exatamente. Então, a academia ela é muito bom, a alimentação é primordial, mas se não tratar a raiz do problema que está na mente, a pessoa não emagrece. Haja visto que quantas pessoas fizeram bariátrica ou tomam medicamento e depois voltam a engordar tudo de novo. É verdade. Então, a gente vai atuar onde? Na raiz do problema e no sistema nervoso, o sistema emocional e o racional, esses dois sistemas. Ô, Cris. Muito bom. Muitas pessoas já fizeram vários tipos, né, de terapias para emagrecimento, né? Por que elas não conseguem emagrecer? Porque 90% do problema é emocional e os outros 10% é fisiológico. Então, o emocional ele vai atuar de que forma? A gente tem dois sistemas, o sistema top-down e o sistema bottom-up, que é o sistema cerebral. Isso na visão da neurociência, tá? Então, o sistema bottom-up, que é o emocional controlando o nosso comportamento. E o sistema top-down é o sistema racional controlando o nosso comportamento. Então, como 90% é focado no emocional, através de um gatilho emocional desencadeia um hábito. Então, por exemplo, um gatilho emocional desencadeia um pensamento, que desencadeia um sentimento, um comportamento e uma emoção, e uma ação. Vou dar um exemplo. Muitas pessoas falam o gatilho emocional. Eu não consigo emagrecer. Logo gera um pensamento, eu não consigo emagrecer porque eu tenho problema de tireoide, ou porque eu já tentei uma dieta e não consegui, ou porque isso para mim é difícil. Então, esse pensamento vai gerar um sentimento do quê? De uma ansiedade, de uma frustração. Esse sentimento vai fazer
o comportamento. Ah, eu não consigo emagrecer, eu vou comer um doce, vou me tanto afogar, faz, né? Vai lá na comida, e aí vira aquele comportamento, vira um hábito. E o hábito a gente vai no piloto automático. É verdade, E existem você está outros... comendo, não sabe nem porquê, né? Exatamente. E existem outros gatilhos também que geram essas 4 engrenagens cerebrais, que são os 5 sentidos. Quantas vezes alguém já está ali assistindo um comercial de TV de um refrigerante, fez até aquele barulhinho, né, do refrigerante, que não dá aquela sensação e aquela vontade de ir lá tomar um refrigerante, ou assistindo um programa de culinário, passa enche a boca. Enche a boca. Quantas vezes você fala, nossa, com vontade de comer aquilo, você sente até o gosto na boca. Verdade. São gatilhos que desencadeiam o quê? Um comportamento, né? De ver, de ouvir, passar a sentir o cheiro. Então, todos esses gatilhos, eles geram toda essa roda do hábito. Ou mesmo o emocional, no sentido... Tá triste? Vou comer. Tô feliz? Vamos comemorar, né? Então, Tudo já começa, vira né? comida, Comer, né? tudo vira morar. na comida. Então, a gente joga todas as nossas ansiedades e frustrações e vontades, alegrias em cima do alimento. Só que aí uns conseguem ter o controle, porque o sistema top-down, ele está sobre a razão em cima do emocional, e a pessoa que está com obesidade ou que não consegue emagrecer é porque ela tem um sistema body-up mais elevado, é o emocional que está controlando o racional. E o coach ele vai fazer o contrário, vai criar novas conexões neurais para colocar a razão em cima da emoção. Olha Então, que legal, né? o teu trabalho de coach no emagrecimento, você vai o quê? Trabalhar esses gatilhos. Exatamente, com ferramentas, né, para trabalhar, colocar a pessoa no sistema top-down e em controle. Se a gente tem 80% desse sistema racional em cima do emocional, em cima de um comportamento, a gente não só emagrece, como a gente tem um controle da vida como um todo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o coach, ele não vai só emagrecer, ele vai trabalhar a pessoa como um todo. Então, ele vai trabalhar em várias áreas da vida. Mesmo porque, às vezes, quando a gente faz as ferramentas, a gente tem que trabalhar outras áreas da vida, porque às vezes o profissional está fazendo a pessoa engordar, um problema de família está fazendo a pessoa engordar. Exato. Então, a gente trabalha em todos os aspectos da vida que reflete no corpo. Sem dúvida, né? E o emocional é uma bomba para isso, né, Cátia? Nossa, e emagrecer, quer dizer, comer então é um vício. É um vício. Exatamente. Assim, todo esse processo não é só para comida, né? É para vício de bebida, de álcool, de drogas. Então, o sistema das engrenagens cerebrais é para todo esse tipo de vício, para qualquer tipo de vício. Você vê que tem uma coisa, Cris, que as mães mesmo, quando criança começa a chorar, enfia doce e dá uma coisa para comer. Agora é o celular. Agora é o celular, né? Mas assim, as pessoas estão ficando desplugadas da realidade. É o celular, né? Mas geralmente é isso também, né? Porque fica aquela crença de que para ficar bem precisa comer sempre, né? Exatamente. Bom, Cris, mas você só trabalha o lado emocional ou tem mais alguma coisa que você trabalha nessa... Então, a gente trabalha com a parte alimentar, mas no sentido de uma dieta sem dor. Ok. Tá? O que é uma dieta sem dor? É aquela pessoa, como ela vai ter o controle do que ela pode ou não comer, então ela pode comer um pedaço de pizza, ela pode comer um bolo, que isso não vai fazer ela engordar. Ela não se priva. Não se priva, mas ela tem um controle da quantidade daquilo que ela come. Isso é importante. Entendeu? Por isso que a gente prega a dieta sem dor. Agora, uma dieta nutricional, aí que tem que seguir é um nutricionista. Então, se puder agregar um nutricionista, show de bola. Perfeito. Bacana. Isso é muito bom. Vamos lá. Quando a gente começa uma dieta, a gente primeiro se sabota. Mas quais são os sabotadores internos? Pois é. Nós temos catalogado 23 sabotadores internos. Nossa, fala de alguns pra gente, por favor. Um deles é o da beleza. Então, tem pessoas que às vezes não, consciente ou inconscientemente, tá? Elas não emagrecem porque elas têm medo de ficar bonita, porque vai provocar, às vezes, um ciúmes no namorado, no marido, né, no relacionamento, ou porque, isso eu pego muito, a pessoa tem medo de perder roupa. Então, assim, não vai emagrecer, né? Porque ela tem aquela roupa guardada, que é uma roupa que ela gosta, né? E não serve, e não consegue. Tenta usar. Isso. Tem casos que a pessoa também é um sabotador da beleza, tem medo de emagrecer para poder atrair
um estuprador ou sofreu uma violência, né? Então tem muito disso. Outro sabotador é família. Porque a pessoa, geralmente aquela família, principalmente de italiano, que tem aquele, gosta de reunir todo mundo em cima da mesa, então assim, come, isso é gostoso, vai, isso não vai te fazer mal. Isso é um sabotador também. Mas tem uma lista enorme, são 23 sabotadores. Nem todo mundo tem todos eles. Entendeu? Sim. Cris, as pessoas que estão acima do peso, né, muitas vezes tem muitas crenças aí. O coach trabalha essas crenças também ou não? Sim. Também são crenças de inconsciente ou consciente que às vezes a gente traz da infância. Justamente, né? Tá chorando, enfia ali um alimento, porque ele vai trazendo o quê? Uma recompensa por Exatamente. Aquilo, né? E aí a gente também tem muitas crenças que quem é gordinha geralmente é feliz, uma mesa farta é sinal de fortuna, uma pessoa muito magra, uma pessoa depressiva, chata. Então, a gente vai criando crenças que a gente pega da nossa família ou do inconsciente coletivo também. Entendi. Então, e muitas delas vêm desde a infância. Então, assim, a gente trabalha essa questão das crenças da infância também. Olha, isso é legal, hein? Bem, um trabalho bem bacana. Eu acho que a gente vai terminar aqui com a sua chamada aí para o break. Bom, pessoal, vocês estão gostando, né? Quem é que não gosta de saber? Porque conhecimento é poder. E saber emagrecer, da forma que ela está dizendo, deve ser ótimo. Eu mesmo vou entrar nesse trabalho da Cris. Pessoal, fica aí plugadinho e a gente volta já já. Por um rápido intervalo aqui. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero convidar você a conhecer o maior centro de reabilitação do Grande ABC Paulista, a Apraesp. São mais de 2.000 atendimentos diários gratuitos. Centro especializado em reabilitação auditiva, visual, intelectual e física pelo Ministério da Saúde. Uma história de mais de 50 anos. 2.000 atendimentos gratuitos diariamente. E eu quero convidar você a se engajar nesta obra. Esta obra não pode parar, ela precisa ser ampliada, precisa ser sustentada e ampliada, levada para tantas outras pessoas que precisam de um atendimento em reabilitação. Eu quero convidar você a ser um doador da Apraesp. E você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é através do telemarketing, do 11 2504 9078 e também através do site www.apraesp.com.br/ajude. Nós queremos continuar atendendo todas estas pessoas e ampliar ainda mais todos esses atendimentos. E para isso, nós contamos com você. Faça como tantos empresários e tantas pessoas. Ajude a Apraesp. Certamente você vai se sentir muito melhor por isso. Ajudem a Apraesp. Ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Voltamos com o programa Enigmas. Estamos aqui falando sobre emagrecimento consciente. Mas eu quero te fazer um convite para que você conheça o canal no YouTube Cron TV, onde nós temos um acervo de quantos vídeos? 1.600 vídeos, pessoal. Referentes à ufologia, espiritualidade, ciência, psicologia, tudo que acrescenta na sua vida. Muitos. Então é só você acessar lá no YouTube
Cron TV. 8 anos, né, Kátia? Vamos de para enigmas, isso né? já, isso mesmo. E o nosso site está totalmente inovado. Nós queremos agradecer a nossa parceria com o Denis Web Design. Gratidão, Denis. E agora você pode assistir os programas Enigmas ao vivo por lá. É só entrar também no nosso site, está linkado aqui com a TV. Então você assiste por várias formas. E lembrando que durante a semana nós temos a reprise deste programa no canal 3net, na NGT, e você também pode acessar no YouTube. E nós estamos também nas redes sociais, no Facebook, Isso aí. Kátia de Gaia, Cris de Pascoal, E no YouTube, né, Kátia? e Instagram também. E eu quero convidar você para conhecer meu trabalho, que é o www.soldegaia.com.br. Eu vou fazer mais uma pergunta para a Cristiane Lantin, porque muito me interessa, e para vocês também, este emagrecimento consciente sem dor. Tudo vem da infância, essa questão de querer emagrecer, né? Ali os conflitos vêm da infância, os nossos pais. Como você coloca isso para a gente? Isso. Muitas das questões de compulsão, elas vêm lá da infância. Bert Helling, né, o pai da constelação familiar, ele defende muito essa tese e eu vejo isso em consultório também. Então, a questão de carência, essa competição que às vezes os pais fazem com os filhos, sem querer, sem essa má intenção, traz essa compulsão nas crianças. E a gente trabalha isso no coach também. Tem ferramentas específicas para trabalhar toda essa memória que a gente traz da infância também. Perfeito. Olha que legal. E quanto à alimentação e orientação nutricional, como o coach atua nisso? Então, a gente trabalha com a dieta sem dor. Tá? Com a dieta sem dor e a dieta dos sinais. O que é a dieta sem dor? Então, a pessoa, a gente faz todo um plano terapêutico e ela vai escolher dentro do que é permitido para ela, permitido assim, ela determina o que é bom para ela, tá? A gente não faz uma prescrição de uma dieta, primeiro porque eu não sou nutricionista e eu não vou invadir uma outra área. Então, a dieta sem dor é assim, ela quer comer alguma coisa, um bolo, uma pizza, um chocolate, ok, mas ela vai ter controle sobre aquilo. E a gente chama de dieta dos sinais, a fome física e a fome emocional, que é uma grande diferença, Verdade. é isso que faz uma diferença muito grande no emagrecimento. Então a pessoa aprende diante de um alimento se aquele alimento é para saciar a fome física ou a fome emocional. Ah, e isso é legal, geralmente é para a fome emocional. Geralmente é, né? Porque a gente abre a geladeira 10 mil vezes por dia, né? Exatamente. E não é porque você está com fome, você está com Não. fome emocional, é para comer alguma coisa, por alguma coisa na boca, né? Os traumas, né, que nós carregamos, um trauma de uma separação, de uma perda, de um desemprego, tudo isso acarreta a obesidade, não é? Isso, e acaba descontando na comida como uma compensação. Sim. Né? E é interessante essa questão da fome emocional, porque como o coach trabalha, todo e qualquer processo de coach trabalha o autoconhecimento e a expansão da consciência, ela vai diante de um alimento fazer a escolha saudável para ela, para matar a fome física e não a fome emocional. Olha que bacana, hein? Eu vou te dar um exemplo disso que você acabou de falar, que eu vi que deu certo. Eu conheci uma moça num outro programa que ela era acima do peso após uma gestação. E ela hoje, assim, em medida de 1 ano, ela mudou radicalmente o corpo dela. E quando a gente tinha uma mesa lá para comer algumas coisas, eu falei para ela, você não come? Ela falou, não, porque eu sei o quanto isso demora para sair do meu organismo. Exatamente. Olha que interessante. Gente, eu queria ter essa força de vontade. Aliás, eu até tenho, porque eu deixo de comer muitas coisas. E aí entra a pergunta. O exercício, né, hoje, o aeróbico, você ir para uma academia, faz diferença? Faz, desde que é feita com prazer. Da mesma forma que a gente prega uma dieta sem dor, a gente prega também a pessoa fazer um exercício com prazer. Porque assim, quantas pessoas não se matriculam na modalidade da moda, às vezes pagam 1 ano de academia E não vai, né? e não vai. Por quê? Porque não tem prazer ali. Sim. Então, o exercício físico, ele é importante, não só para a questão do emagrecimento, como para a saúde como um todo. Mas tem que fazer com prazer e não por obrigação. Então, a gente trabalha nessa conscientização para a pessoa fazer aquilo que dá prazer. E aí, o resultado, ele vem automaticamente. Concordo. Nossa, muito legal, viu? E como é então o processo do coach de emagrecimento? Conta pra gente. Então,
através de ferramentas baseadas na neurociência, né? Então é todo um método baseado em comprovação científica. A gente tem as ferramentas certas, como a neuroplasticidade cerebral, a PNL, exercícios da neurociência mesmo, a reprogramação mental, que aí eu uso o Theta Healing, barra de Axis, e ferramentas específicas de coach. A gente vai trazendo todo um plano terapêutico junto com a pessoa, tirando e limpando toda essa carga emocional, e daí a gente faz um plano de emagrecimento totalmente consciente, que aí ela vai fazer o que ela quer com os resultados, e o resultado vem, com certeza vem. Olha, que bacana, viu? Verdade. Me diz uma coisa, Cristiane, hoje a comida em si, que nós habitualmente comemos, ela é outra comida de antes, né? Porque não existiam os agrotóxicos, não existia um monte de coisa. Você acredita que essa comida que nós comemos hoje é um desencadeador maior para essa questão da obesidade? Sim, principalmente pela facilidade que hoje as pessoas buscam na correria do dia a dia. Sim. Então, é um fast food, é uma comida pronta, uma comida rápida. Então, mesmo uma alimentação mais natural, uma verdura, legumes, hoje a gente consome em torno de 4 litros de agrotóxico por ano, mesmo numa alimentação natural. Então, assim, o quanto isso não prejudica o organismo. Então, isso sim causa obesidade, isso sim causa outras situações, principalmente a deficiência de vitaminas e minerais, porque o organismo acaba não absorvendo. E aí entra a medicina ortomolecular, que você também pratica. Que eu coloco no processo do coach, porque eu faço uma desintoxicação do organismo e uma reposição de vitaminas e minerais. A gente faz a orientação dos alimentos que são prejudiciais à saúde, como as gorduras trans, as comidas industrializadas. Isso todo mundo sabe, mas por facilidade as pessoas vão em cima desse tipo de alimento. E isso, a incidência de doenças aumentou muito por causa desse tipo de alimentação. Sem dúvida. Infelizmente, a gente não tem mais uma alimentação saudável. É verdade. Concordo plenamente. Ô, Cris, e quanto aos resultados de todo esse teu trabalho? Explica para o pessoal. É assim, ó. Resultado vem e a gente confia tanto no processo que eu dou cláusula de garantia. Olha, verdade. Que legal. Então, se a pessoa não emagrece nem quilo no processo, eu devolvo o dinheiro dela de volta. Porque, assim, não tem como não emagrecer. E não é só a questão nem de emagrecer, é a questão da consciência que a pessoa muda, assim... a cabeça muda tudo, né? Exatamente. Então, o emagrecimento, ele é uma causa de resultados absurdos, assim, em pouco tempo, de perder grande quantidade de peso. E se a pessoa não emagrece fazendo direitinho, porque tudo depende também de um comprometimento da pessoa, né? Eu entrego 100% no meu trabalho, então a pessoa também tem que entregar 100% da parte dela também. E isso é verdade, a Cris realmente ela é muito boa no que faz. Tem quando muitas ela me fãs. falou isso, ainda eu falei, nossa. Muitas fãs, inclusive, de idade. Isso é legal, né? Devolver o dinheiro significa que ela acredita e ela faz. Sabe o que está fazendo, né, Kátia? Na realidade, a pessoa que sabe o que está fazendo, ela coloca a prova mesmo. Perfeito. Não coloca a prova que não tem certeza do que está dizendo, né? Perfeito. Não é verdade? Bom, como eu conheço a Cris há muito tempo e sei da capacidade da Cris, eu super indico, né? E vou lá fazer o tratamento com a Cris. Cris, me fala uma coisa. A pessoa fez lá uma bariátrica ou ela fez um regime bem forte. Também tem como ela entrar com esse sistema? Ou antes ou depois? Da bariátrica, eu até indicaria antes. Por quê? A bariátrica é um trauma muito grande fisicamente na pessoa. E hoje a gente tem muitos casos de pessoas que fazem bariátrica e voltam a engordar. Eu conheço vários já. Entendeu? Por quê? Porque tem o sabotador, tem as crenças, tem todo um emocional que não foi trabalhado. Hoje até tem a indicação de um acompanhamento profissional, psicológico, até antes de fazer a bariátrica. Mas é importante fazer esse acompanhamento, principalmente antes, mas depois também. Então tem indicação. E até para quem faz essas dietas malucas, tudo, é interessante, é indicado, porque vai ajudar, só vai agregar. Eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos para que as pessoas entrem em contato contigo. Então, vamos lá. Eu sou aqui de São Paulo, então o coach ele pode ser feito tanto presencialmente ou online.
tá? Atendimento individual ou em grupo. Então, o meu WhatsApp é o DDD 11 99498 6258. Seu site cristianelantin.com.br. e também nas redes, né? Isso, Facebook e Instagram também como Cristiane Lantin. Eu tenho uma última pergunta. Me diz uma coisa. Hoje, as pessoas estão realmente preocupadas com elas ou elas ficam dando desculpa o tempo todo? Pode começar por mim. Denunciou, né? Denunciou a Kátia Geiger. Entrar em contato, né, com o seu eu, sair da zona de conforto, às vezes é complicado. Verdade. Mas é transformador. Sem dúvida. E nem todo mundo está preparado. Então, assim, verdade. para quem está preparado, para aquele que quer bancar mesmo uma mudança, a mudança vem, assim, absurdamente. Agora, quem não quer... Porque não existe o corpo perfeito, né, Cris? É verdade. Existe o corpo que a gente precisa estar saudável. Exatamente. Se sentir bem, não Isso. é? Até a questão do peso. Às vezes uma pessoa um pouquinho mais cheinha, tá tudo bem. E tá tudo certo. Não é uma questão... Tem que só se preocupar com questão de saúde. E não com questão de padrão social. Até porque os padrões sociais que estão colocando aí é impossível, né, de todo mundo chegar naquilo, né? A gente percebe até muitas meninas querendo chegar nesse padrão, mas é uma coisa que tá fora de Com cogitação, dor, né? doentias, né? Deixam de comer, fazem... Judiação. Né, e uma coisa que você falou que é interessante, que a zona de conforto, ela também é uma zona de confronto, uma hora. Sim, Então é bom a gente começar a trabalhar isso, não é, Cris? Com certeza. Muito obrigada. Cris, Eu que uma honra estar com você. E assim, eu espero que você possa vir nos brindar mais vezes com esse conhecimento, que a Cris tem muito conhecimento, né, Kátia? Nossa, ela tem vários Tem cursos. vários cursos, inclusive internacional aí, né, que a gente Isso. sabe. E aplica, né, no dia a dia com satisfação. Eu tenho a felicidade de conviver com ela e de aplicar. Então, para mim, é muito eficaz. Você também, né, Cris? Não, comigo eu não posso nem Ela é falar nada, nossa porque ela terapeuta. resolveu meu problema de coluna, entendeu? Então, assim... Ela não é só uma pessoa que a gente confia, é uma pessoa que nós indicamos e também vemos resultados. E é uma Então, grande amiga, além de tudo. Recomendamos. Mas uma excelente profissional. Obrigada. Gratidão, Cris, Eu que uma agradeço, honra obrigada enorme mesmo. estar contigo. Bem, Kátia Gaia, no Enigmas é assim, né? Aqui, você vê o invisível. ouve o inaudível. E acessa, Kátia Gaia, o que dizem que é impossível. Então vem com a gente, aqui, na TV Grande ABC e na NET Canal 3, nessa jornada. E agora na GNT também. Isso. NGT. NGT. Eu Tchau, troco tchau. as letras.